Olá, sou Léo Saldanha, F mais P Summit começando com mais uma conversa muito bacana e hoje, aqui agora nessa conversa que nós teremos, Felipe Cerchiari, que é diretor de inovação da Ambev e fotógrafo, e essa combinação é muito interessante. Eu estava comentando isso com ele antes da gente começar aqui a gravar. Primeiro, quero agradecer muito, Felipe, de verdade, pelo teu tempo, pela tua disposição em falar da tua carreira em duas frentes tão diferentes e ao mesmo tempo imagino que tenha coisas também similares. Obrigado, de verdade, viu? Opa, eu que agradeço. Obrigado, Léo. Um prazer estar aqui com você hoje. Muito bacana. Como é que você foi parar na fotografia? Acho que a primeira pergunta óbvia, assim, para a gente começar. O que te levou à fotografia, Felipe? Que legal. Bom, vamos lá, né? Para eu falar sobre isso, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou nascido no interior de São Paulo. Tenho uma mãe artista plástica que é fantástica, assim. Ela sempre fez obras muito bonitas, muito envolvida com esse lado abstrato. E meu pai, ele é engenheiro. Então, acho que a minha cabeça ela foi sendo formada nesse sentido, assim, da lógica junto com a arte e as coisas combinando. E eu acho que eu sempre trouxe um pouco desse balanço na minha vida, né? Seja na Ambev, nos produtos que eu faço, seja na fotografia, assim. Acho que a fotografia, ela combina um pouco de arte e ciência, que é bem interessante, o processo, a inspiração, a forma e tudo mais. E aí eu entrei para a Ambev, né, há 13 anos atrás, e foi muito interessante minha jornada da Ambev, porque eu comecei meu primeiro emprego na Ambev foi como vendedor na periferia de Recife. E Incrível. eu não conhecia o Nordeste até então, assim. Tinha ido passar as férias 2 vezes, né? E eu acabei morando no Nordeste por 4 anos. Foi onde eu conheci minha esposa. Adoro, assim, as pessoas, a proximidade incrível. E eu achei aquilo muito fantástico, assim, de você ver realidades diferentes da sua, né? E aquilo foi me tocando, foi me formando. E em algum momento eu pensei que a fotografia pudesse ser uma forma legal de registrar tudo isso. E eu comecei a estudar, né? Então eu comecei a fazer um curso, depois eu fiz, né? Eu comecei do zero, assim, eu não sabia mexer numa câmera profissional. Aí eu comprei uma câmera, fui fazer um curso, eu tirei férias da Ambev e resolvi de 2 semanas. Eu passei as 2 semanas fazendo curso de fotografia período integral. Foi nesse nível. Que massa É, isso. e eu comecei a gostar muito assim dessa história, né? E eu acho que eu me apaixonei, eu vi ali, eu queria estava também na busca de um hobby, que eu não tinha um hobby muito forte, eu achei aquilo muito fantástico. Comecei a entrar a fundo. Depois desse curso, eu fiz mais uns 10 workshops para todos os lados que você imaginar, seja viagens fotográficas, que eu fiz com alguns profissionais que me encantaram, assim. Essa foto atrás aqui é minha, é uma foto do Lençóis Maranhenses, que eu fiz em uma viagem com o Cristiano Xavier, que é um fotógrafo espetacular da National Geographic, assim. Então, a Incrível. troca foi muito legal. Até cursos de workshop, né? Porque eu sou eu acabei me especializando depois em fotografia para decoração. Então, eu fiz curso com o Chiolo, eu fiz curso com o Melo Bastos, né? Que são grandes expoentes aí da fotografia para decoração. E, enfim, foi uma jornada que cada dia eu aprendia mais, eu me apaixonava mais e fui trazendo para minha vida, sabe? Sensacional isso. Exato, você tem 13 anos de Ambev. Quando que a fotografia entrou nesse processo? 10 Foi anos de fotografia. Eu 10 tenho anos de 13 anos de fotografia. fotografia e 10 anos de fotografia. Sensacional. E como é que você percebeu do produto aí essa foto maravilhosa nesse tamanho incrível para colocar em casa para alguém ter algo que valoriza muito, que adiciona valor de uma forma incrível, que a gente sabe o quanto a fotografia tem esse valor. Que ponto? Como é que foi essa percepção de que poderia ser algo também para você de produto e venda? Legal. Bom, eu assim, nessa jornada, né? Quando você vai aprendendo, você começa do zero. Então você começa copiando as coisas, você vai vendo as pessoas, você tenta fazer igual, e aquilo vai te dando a técnica, vamos dizer Uhum, assim. Depois de alguns anos, depois, sei lá, do quinto ano, eu estava muito numa busca de encontrar o que representava o Felipe, né? uhum. E eu acho que, no final das contas, tem muito a ver com a minha trajetória completa, não só da fotografia. Então, por exemplo, hoje, e já faz um tempo, assim, talvez o que mais me apaixone na Ambev é eu poder transformar a vida das pessoas. Eu fazer alguma Entendo. coisa, seja numa comunicação, seja através de um produto novo, né, que eu estou em inovações já há 3 anos, seja em alguma ação social, por exemplo, durante a pandemia a gente fez o álcool em gel, que negócio foi maravilhoso para doação e tal. Incrível, é uma ação fantástica Muito isso. movido
o que me dá, assim, né, prazer é você realmente tocar, transformar a vida das pessoas. E eu acho que na fotografia, esse foi o meu ângulo. Eu pensei assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa, não que as pessoas vissem lá no Instagram, desse 2 cliques e passasse e acabou, sabe? Eu queria fazer alguma coisa que realmente trouxesse um prazer para a vida das pessoas, trouxesse um clima, um ajuste de humor. E eu notei, quando eu fiz a minha casa, que depois que eu coloquei essa fotografia aqui, isso mudou o clima da minha casa. Eu trouxe, né? Eu estava te contando antes de começar, essa foto ela foi tirada de um avião que a gente pediu para tirar as portas. Não foi um drone, assim, a gente alugou um avião, pediu para tirar as portas, e colocava a câmera naquele ventão lá de 150, 200 por hora, para tentar tirar a foto mais retinha possível, para poder pegar um ângulo legal. E Lençóis Maranhenses é maravilhoso, assim. E você tentar achar o ângulo para poder pegar alguma coisa no enquadramento é incrível. Foi uma sensação incrível. Quando eu trago isso para minha casa, eu estou trazendo tudo isso junto. Eu lembro dessa harmonia, eu lembro dessa aventura, né? Eu lembro de todo esse ambiente que veio junto. E eu percebi na fotografia de decoração, principalmente as gigantes, assim, eu gosto de fazer obra grande, de 2, 3, 4 metros de tamanho, assim, né? Porque eu acho que isso transforma o ambiente, isso transforma a vida de quem mora naquele lugar. Isso traz a natureza para lá, isso traz a aventura para lá. E isso conectou comigo. Então eu comecei a achar que essa meu objetivo de vida, sei lá, o que eu mais busco, esse meu sonho, ele funciona para a Ambev, ele funciona para fotografia. Espetacular isso, que é essa junção, né? E aí eu vejo lá no teu Instagram, acho que no site também, ou talvez só no Instagram, você falando das suas viagens e você usa esse acervo para criar o produto, né? Isso também acaba sendo essa é uma, porque tem muito fotógrafo que às vezes está falando, pô, eu não tenho o que fazer de produto, e ele já tem um acervo, né? Queria que você falasse disso, como é que você essa busca para os produtos e criar para os clientes também Demais, assim. Eu acho que, como tudo na vida, mercado tem para tudo. Sim. Tem para tudo. Assim, se você tiver disposto a entender quais são as nuances e encantar as pessoas, você consegue, né, se posicionar, encontrar, achar produtos. E eu acho que você tem que entender também onde é que está a sua limitação, onde é que está a sua vantagem. Então, por exemplo, eu tinha 10 anos de acervo, que eu já tinha feito viagens para todos os lugares do mundo, de histórias, mais do que fotografias. Eu tinha 10 anos de histórias. Né? As pessoas não compram fotografia, as pessoas compram histórias, isso é importante. Então, eu tinha 10 anos de história ali guardado, que quando eu comecei a fazer profissionalmente, eu só comecei na pandemia. Foi durante a pandemia que eu reformei minha casa, que eu vi isso aqui, eu falei, cara, tem coisa aqui. Eu acho que pode ser grande, obra sob medida, porque quando eu fui montar a minha, eu falei assim, pô, eu não quero uma obra aqui que eu vou sei lá, na Fast Frame e vou comprar um quadro. Porque não vai caber, eu não vou saber escolher lá como é que eu faço para colocar aqui, eu não sei exatamente se o tamanho funciona. E eu comecei a entender que tinha esse mercado da obra sob medida, né? E aí o mais importante era, primeiro, qual é o contato que eu faço com o cliente para entender o que aquela pessoa precisa, para eu conectar, isso não é de prateleira, para eu entender no meu portfólio de 10 anos qual é a história que levaria para aquela pessoa uma transformação do ambiente, uma transformação na vida dela. E aí, com base nisso, eu comecei a vender histórias e obras sob medida que encaixam exatamente em cada uma dos ambientes, né? E aí eu não precisei fazer novas viagens para isso. É claro que as minhas próximas viagens, elas já são alimentadas também por toda essa experiência que eu tive nos últimos 12 meses aí de trabalho. Mas o ponto de partida, ele estava posto. Né? E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, eu tenho certeza que tem um monte de vantagens para ele que eu não tive. Pode ser que tinha gente que teve 50 mil viagens. Eu não tive, só tive nas minhas férias. Mas, por outro lado, tem uma dificuldade em uma outra coisa. Cada um tem que encontrar o que é a sua grande vantagem que você pode conectar com a grande dor do cliente. E aí você forma um produto. Incrível, não, sensacional isso. E o desafio de desenvolver isso para cada um? Tem que ter muito interesse pela pessoa, pela necessidade dela, conversar com os clientes para entender a casa dela. Toma muito tempo isso para... preciso colocar aqui na minha parede. Você precisa conversar, né? Conhecer no detalhe cada cliente, né? Eu preciso conversar. Eu acho que esse é o... Porque, assim, como é que funciona hoje a impressão, né? Eu já desenvolvi parceiros de alto nível em vários locais do Brasil, seja de impressão, seja de moldura, né? Moldura artesanal, com madeiras legais e tal. Então, a produção do meu trabalho,
Eu tive um tempo, 2, 3 meses para encontrar essa turma toda, mas hoje ela é alto nível e padronizada. Então, eu não tenho essa preocupação mais. A partir do momento que eu enviei, é só esperar o meu instalador ir lá e colocar, porque eu faço isso para o cliente também, né? Não é que eu vendo uma obra que vai chegar, ele vai ficar 2 meses com o negócio no chão até contratar alguém para colocar. Eu já vendo uma obra presa na parede da pessoa, né? Assim, A instalação também. Você tem a solução inteira na sua mão. Então, esse é um fator importante. Mas, dito isso, o meu maior tempo investido hoje é nessa troca com o cliente. É entender o que é legal para a pessoa, quais são as histórias. Então, por exemplo, teve uma cliente minha que eu fui, né, começar a fazer uma investigação para entender o que tocava ela, quais eram as coisas, quais eram as histórias que ela tinha que eu poderia buscar no meu arquivo alguma imagem que refletisse isso. E ela comentou, né, sobre a história da jabuticabeira. Isso conectou muito comigo, porque o meu avô também tinha uma jabuticabeira na casa dele, que a gente todo domingo ficava debaixo, tinha aquela mesona no quintal, e você ficava debaixo da jabuticabeira, a gente subia para pegar, voltava tudo lambuzado e tal, quando era criança, isso tem muito a ver comigo. E ela comentou isso também, que no interior tinha uma jabuticabeira e ela passava os almoços, jantares, final de semana na casa dos pais dela. E eu fiz a obra perfeita para ela, porque como tinha essa história comigo, eu tinha uma foto de jabuticabeira, quando eu fiz a simulação na casa dela, tendo ouvido a história dela, tendo usado uma fotografia com os tons que combinavam com o ambiente, no tamanho perfeito, com essa história, não tem como. Onde é que a pessoa vai encontrar uma substituição para esse serviço? Não existe uma substituição para esse serviço, né? Ele é exatamente o que a pessoa, assim, o que poderia tocar mais a pessoa. Aí está o diferencial, né? Não é no meu caso, né? O trabalho que eu faço, com as limitações que eu tenho de tempo e de tudo, o meu negócio é o máximo possível encantar as pessoas com histórias que façam sentido para elas, mas que encaixem perfeitamente em um tamanho, em uma forma, em um ambiente que essa pessoa já tem. E aí o que é legal também, só uma coisa que eu lembrei sobre isso, nesse processo as pessoas têm muita dúvida de como escolher, né? Porque elas veem as fotos no site, no Instagram, é difícil você imaginar isso na sua parede. Então, uma parte grande do meu trabalho, eu aprendi isso com o Melo Bastos, que você vai falar também, é você fazer a simulação na casa da pessoa. Então, ela já vê no ambiente dela, no tamanho dela, eu mando 5, 6 opções de fotografia com as histórias de cada uma, e a pessoa vê e fala assim, não, eu quero essa porque esse conjunto me toca mais, e ela já vislumbra lá mesmo, né? E tudo online, você conversa, você faz tipo, usa o Zoom, por exemplo, ou o WhatsApp, uma conversa online para definir isso. Eu sempre, uma coisa que eu percebi, né, até uma dica para quem for ouvir, eu comecei por mensagem. Então eu falava pelo Instagram e a gente ia comunicando e tal. E eu percebi que ali, por mais que houvesse troca, você não tinha uma conexão. E aí eu comecei assim, o primeiro contato obviamente veio pelo Instagram. O Instagram hoje para mim, assim, é a minha maior fonte de captação de clientes. Eu tenho, sei lá, 95% do meu trabalho saindo de lá. Coloco mídia, enfim, aprendi a colocar mídia nesse processo todo e vou encontrando os clientes e tal. Mas eu aprendi que assim, esse contato precisava ser um pouco mais profundo. Então eu começo por ali, levo para o WhatsApp. No WhatsApp a gente, né, já se fala, troca um áudio, se liga, começa a conversar um pouco sobre o projeto. E depois eu volto para o WhatsApp para ir acertando os pormenores, valor, mando um orçamento, que não mando o valor, né? Eu mando no orçamento, tem 6 páginas no meu orçamento que conta qual é a obra, quem sou eu, por que aquela obra, qual que é a história daquele momento, aí sim vem o preço. E aí você vai, aí depois que você converte, eu também vou mantendo uma relação com a pessoa. Então, faço a prova de impressão, eu já mando uma foto e falo assim, ó, tá ficando pronto. Acaba a impressão, eu mando o videozinho. A moldura ficou pronta, eu mando a foto. Até o momento que ela tá indo para casa, instalar na casa da pessoa, e aí eu tiro uma foto e posto, né, o pós também, para os outros verem. Então, é assim, é o completo aí. Essa interação é o mais importante. As pessoas têm que sentir, e não só sentir, mas tem que ser uma verdade que você está fazendo para aquela pessoa, né? Num trabalho como o meu, que não é de escala, é realmente caso a caso, né? Sensacional esse processo. Você falou que você tem os parceiros e fez uma rede. Aí, então, por exemplo, se eu sou do Centro-Oeste, quero comprar, você vai achar um parceiro lá, ou você imprime tudo no mesmo local e aí envia? Você está fazendo como essa parte? Porque esse é um desafio logístico, né? Aí. Aliás, é um super desafio logístico. Imagina eu vendi uma obra para Recife, de 3 metros. Então, aliás, foi uma obra incrível, assim, que foi feita com tudo de o mais alto nível, assim, foi papel fine art
o mais topado que tinha foi o vidro museológico, que é um vidro espetacular que não tem reflexo e moldura artesanal. Assim. Então foi uma obra super Nossa. cara e tal. E eu faço normalmente, quando é de Minas para cima, eu imprimo num parceiro que eu tenho em Salvador, que eu adoro. E quando é de Minas para baixo, eu imprimo em São Paulo. Eu tô começando um trabalho agora no Centro-Oeste também, que eu tenho uma pessoa em Brasília, mas a maioria dos trabalhos ainda eu faço em São Paulo. E aí eu construo uma caixa de madeira, toda revestida, coloco a obra pronta dentro dessa caixa de madeira e trabalho com frete aéreo. Então, é uma caixa montada só para aquela obra poder chegar no destino. Espetacular isso, quer dizer, tem toda uma... E o mais incrível, eu não imaginava, porque eu pensei, pô, já deve ter um... Quando você falou da pandemia, né, que é um negócio que surge na pandemia, eu achei que você já estava com tempo de estrada, assim, e tá redondo, porque você entra no teu Instagram, tá forte ali, né, você já tem bastante seguidores, você vê o interesse das pessoas, é um negócio muito bacana. Super. Foi super. E eu acho que o que é interessante, porque eu entrei no momento certo também, porque durante a pandemia as pessoas ficaram em casa, né? Então elas Sim. começaram a olhar o que incomodava elas na casa, ou querendo uma transformação, a casa vai sempre ficando pequena, e aí quando você faz uma obra dessa, você aumenta de novo, você traz paz. E eu comecei assim, eu comecei em março, vendi uma foto em março, uma obra. Aí em abril, 3, 5. Aí, assim, agora eu tô fazendo uma média de 2 por semana, 2 obras por semana, assim, e tá super constante, tá bem interessante, assim. De novo, é o que eu falo, e o mercado, eu sempre falo isso com o Melo, tem espaço para todo mundo. Assim, o Melo, além de tudo, ele dá aula para, né, para várias pessoas, ele tem uma rede enorme de alunos, e às vezes as pessoas perguntam para ele assim, mas poxa, você vai fazer isso, você vai inundar de concorrência? Não tem concorrência. Assim, quantas histórias são possíveis você criar, né, para cada um dos clientes? Quantas casas tem no Brasil que poderiam receber uma obra de arte, né? Então tem espaço para todo mundo. É mais você com você mesmo. O que você consegue fazer que consiga tocar as pessoas de um jeito que elas queiram dedicar o tempo dela e o dinheiro dela a você? Essa é a pergunta, né? Exatamente. Eu achei muito bacana que você falou, não é uma fotografia, é uma história. E aí eu conecto um pouco com a tua parte de inovação. Você, professor, FGV, assim, também ligado com tem essa parte de negócios muito forte, numa grande empresa reconhecida mundialmente. A inovação, a gente tem uma ideia, às vezes, de inovação, mas queria que você entrasse um pouco nisso, assim. Eu gostei que você falou, não é só uma foto, tem uma história. A ideia que a gente tem de inovação está muito equivocada também em relação às coisas, aos produtos. Como é que você vê tudo isso? Eu vejo assim, a gente, né? A gente, além de profissional, a gente é consumidor. Sim. Então pense em você, assim, onde é que você gasta o seu tempo? Com quem que você dedica o seu tempo? Com alguém que está te ouvindo, que está entendendo a sua necessidade, ou com alguém que está querendo empurrar alguma coisa para cima de você, né? Muito bom. Isso funciona para a vida, né? Então, um produto novo, quando a gente vai lançar, pensando na Ambev, assim, o mais importante é o que tem naquele produto que vai transformar a vida de alguém. Então, eu vou dar um exemplo de um produto que eu lancei. Skol Beats Gin Tônica. Imagina que Gin Tônica é um produto que já está no Brasil, sei lá, há um tempo. Muitas pessoas conhecem, mas ninguém tem acesso ao Gin Tônica. Porque para você ter acesso ao Gin Tônica, você tem que ir num bar, que tem que ter um barman, que vai fazer um negócio que vai custar R$40, e você vai tomar uma vez na vida, 2, 5, né? Quando você produz um negócio desse, que é gin e tônica, numa latinha, e você leva isso para o carnaval, por exemplo, quando estava podendo, né? Que foi no ano retrasado. A gente fez um produto em um mês. Chegou o carnaval, ele entrou, 40 milhões de pessoas provaram, saiu uma reportagem da Folha falando que 40 milhões de pessoas provaram gin tônica. Por quê? Porque tem apelo, porque vem de uma necessidade do consumidor, que vem de uma história, de uma estratégia, de um movimento que coloca as pessoas no centro e não o meu objetivo no centro. Se eu tivesse feito um produto, sei lá, só para rejuvenescer uma marca minha, porque eu preciso de mais lucro, porque minha meta aumentou, porque não sei o quê, isso não vai fluir. As pessoas não compram isso. As pessoas compram coisas que tocam o coração delas. Isso serve para a Ambev e serve para fotografia, né? Acho que o princípio é exatamente o mesmo. O que você está fazendo? Imagina que cada vez mais o mundo, assim, a gente vai sair dessa conversa, você vai pegar seu celular, vai ter 30 mensagens, você vai responder, você vai assistir um negócio na Netflix, você vai jantar e você vai dormir, e você não sobrou um minuto fazendo nada, né? Então, o que você está fazendo como profissional que convence alguém como eu e você, que está nessa vida, a parar e se dedicar para prestar atenção naquela oferta, né? Essa é a pergunta.
Muito bom. Não, sensacional, incrível. E em relação a, porque tem muito fotógrafo, isso eu acho incrível, assim, fotógrafos que estão há muitos anos no mercado e não acreditam na fotografia impressa, nos diferentes substratos, né? A gente fez uma pesquisa pela Fox agora recente, mais de 1.000 fotógrafos responderam e uns 40% falando que a impressão não faz muita diferença no negócio deles. Eu acho incrível isso, que a gente defende pensando não na gente só no mercado, é o que você falou, na família, naqueles que vão ter o legado dessas memórias, ou para ter uma sensação boa em casa, nesse momento que tem muita gente em casa. Você, como uma pessoa também de inovação e fotógrafo, essa ideia de que a foto vai sumir, né, a fotografia vai, porque há tanto tempo se fala disso, e muita gente fica com esse medo e vive do mercado, né? O que você acha? A fotografia tem esse risco de sumir, a foto no papel? Eu vou falar para você, assim, os negócios todos vão mudar, mas a necessidade do consumidor nunca vai sumir. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar o maior exemplo dentro da inovação, a Kodak. A Kodak inventou a máquina digital. A Kodak inventou a máquina digital. Poucas pessoas sabem disso. Só que por que ela não levou isso à frente? Porque o maior negócio dela, a maior fonte de renda dela era a revelação de filmes. E aí ela falou assim, como é que eu vou trazer um negócio que não tem revelação se eu sou uma empresa de revelação? 90% do faturamento dela vinha de revelação. Então ela não conseguiu andar. E aí veio esse estigma de que não, vai acabar a foto impressa e tal, não sei o quê. E assim, no final das contas, o que as pessoas, qual que era a necessidade das pessoas antes? A necessidade das pessoas antes não era ter uma foto impressa em casa, era registrar momentos e mostrar para as pessoas esses momentos. Isso se transformou de uma revelação, de uma pastinha, daqueles álbuns que você recebia, para uma página de um celular que hoje você tem todas as suas fotos ali. Super legal. Então, a sua necessidade, se você entendeu a necessidade, isso não mudou. Mudou a forma. E aí quebrou-se Kodak, formou-se Instagram e o negócio evoluiu. Agora, essa é uma das necessidades. Ninguém aqui vive de uma necessidade só. Eu, na minha casa, eu quero ter um clima bacana. Eu quero ter alguma coisa aqui que, poxa, eu me sinta bem. Então, na minha casa, só aqui na sala tem uma aqui, duas, três ali. E são impressas. Isso aqui nunca vai poder ser digital, concorda? Eu não vou colocar uma TV aqui com esse negócio. Não faria sentido, porque poderia até fazer uma imagem, mas seria tecnológico, não traria um clima gostoso para minha casa, traria tecnologia, né? Pode ser que daqui a 10 anos, 15 anos, a necessidade das pessoas que se mantém de ter uma casa aconchegante se transforme na forma. E aí a forma não seja mais um quadro impresso, seja sim uma tinta que, sei lá, mostre a imagem, aí vai ter uma imagem na tinta da casa que eu vou trocar e não sei o quê. Legal. Então nós, né, profissionais, temos que estar muito mais ligados em qual é o problema e muito menos apaixonados pela solução. Eu sempre falo isso, aliás, tem uma camiseta que eu uso, que é se apaixone pelo problema e não pela solução. Toda vez que eu vou fazer palestra, eu uso essa camiseta. Que eu roubei essa frase, inclusive, do criador do Waze. Porque isso é maravilhoso. Você tem que se apaixonar pelo problema do consumidor e não pela solução. E aí você navega com ele sempre para entregar aquela problemática em diferentes formas ao longo do ano. Então, assim, dito isso, só para ser super claro, dificilmente vai acabar. Não acho que nunca vai acabar, mas vai se transformar. Certamente um albinho de câmera analógica para você registrar os seus momentos vai existir, mas vai ser pequenininho. Agora, você conseguir, por exemplo, eu estou vendo atrás de você aquela maquininha instantânea. Incrível! É uma maquininha que revela na hora e você registra o momento. Se você dá de presente para a pessoa que estava na sua casa ainda, quando o dia que você faz uma festa e tal. Por quê? Porque ela interessa a necessidade. Eu acho que isso nunca vai acabar. Muito bom, muito bacana. E tem uma parcela dos fotógrafos que acha que o cliente não quer o produto. E volta um pouco que você já tinha falado da necessidade. Eu não vou. O cliente está falando que não quer, ele quer só digital, que está acostumado com o smartphone. Custa muito caro, eles vão reclamar. Daí ele pergunta: e sem? Eu quero essa imagem aí atrás, que está incrível, mas eu quero só o arquivo digital. Daí ele não. E o consumidor, de repente, vai deixar isso no HD ou na nuvem, ou não sei lá onde. E aí também para o fotógrafo falar, mas eu não sei como vender. Esses desafios, como é que você vê isso? Ficar muito caro para vender para esse consumidor que estão diferentes parcelas, né? Daquele de repente um público com outro perfil social, tem diferentes públicos aí, claro. Mas como é que você vê isso dessa dificuldade muitas vezes de ver valor, né? Como vender? E aí também passa por todo o processo, né? Acho que você matou a
charada nessa última frase sobre ver valor. É assim, a minha visão, tem mercado, as pessoas têm mercado. Cara, hoje mesmo, se eu for parar para pensar quantas vezes eu gastei dinheiro comprando, seja um almoço, seja alguma coisa no Mercado Livre, seja não sei o quê, as pessoas gastam, as pessoas estão vivendo, né? Agora, por que as pessoas vão dedicar a você, Léo, o dinheiro delas e não a outra pessoa? Se você for jogar no mercado comoditizado, com entregas padrão, que a pessoa possa comparar muito e aí ela vai buscar, você vai sempre brigar por preço, aí você vai ter que ser uma margem pequenininha, vai ter o menor preço e você vai ficar fazendo aquilo. Eu acho que a grande busca de todo profissional tem que ser entender o que é autoral seu, o que só o Léo entrega. O que assim, eu poderia... Cara, a fotografia da jabuticabeira, no formato que eu fiz, na casa daquela cliente, ninguém entrega. Ela pode falar com meus professores todos que eu citei aqui, ninguém entrega. Porque eu conectei, assim, eu encontrei dela o que era relevante para ela, entendeu? Isso tem valor. Aí que está o valor. Agora, se eu for colocar no site, no Instagram, minhas obras todas prontas, com um valor lá em cima, custa R$1.000 cada uma. A pessoa com a foto do Léo, com a foto do Melo Basco, com a foto de não sei quem, vai baixar o menor preço e vai comprar, né? E assim, e nem estou falando que o que eu faço hoje é o que tem de mais exclusivo, né? Tem vários e vários fotógrafos, o próprio Melo Basco, que eles já trabalham com uma linha autoral de 5 fotos, 10 fotos. Então, aquela obra, essa aqui, só vão ter 5 impressões. E a pessoa que está comprando isso aqui não consegue, depois da quinta, comprar mais. E acabou. É uma outra forma de encontrar valor, né? Então, cada um tem que encontrar qual que é o valor que o trabalho dessa pessoa gera que ninguém tem. E é super... Esse é o desafio mais difícil. Peraí que agora soltei aqui. Muito interessante o que você falou, eu tinha pausado, agora não tem problema, volta, a gente continua aqui mais um pouquinho, para a gente encerrar. Isso que você falou, muito bacana, é importante ver, porque os fotógrafos não conseguem entender isso muitas vezes, e aí para a gente seguir aqui já para o final, como que o teu trabalho como fotógrafo, você falou que você não tinha um hobby, de repente isso se torna também um negócio. Como que uma coisa alimenta a outra? Te ajuda na parte da Ambev ter essa parte da fotografia e vice-versa? Como? Incrível, assim. Acho que a primeira resposta é sim, com certeza, né? E eu acho que é sim porque as coisas estão muito conectadas, né? O meu objetivo final é único, mas olha que interessante como é que são as coisas, né? Eu entrei na Ambev, eu comecei na fotografia porque eu queria também ter um hobby, conectar com mais gente, viver um pouco fora do mundo da Ambev só também, porque como eu estava mudando de lugar, minha raiz estava aqui em São Paulo, e aí eu estava lá no Nordeste, então como é que eu entrava no mundo, e como eu estava lá no Nordeste, né, temporariamente, eu estava só com as pessoas da Ambev no Nordeste, eu não estava fazendo muitos amigos no local. Então, assim, eu comecei a ficar numa bolha. E a fotografia foi um jeito de eu sair dessa bolha. Quando eu fiz essa viagem para Lençóis Maranhenses, tinha gente incrível, de todas as origens, assim, mais velhos, mais novos, homem, mulher, com histórias completamente diferentes. A gente passou 1 semana e meia viajando, conectando, trocando, isso aumentou o meu repertório. E aí, quando eu volto para a Ambev, eu vou criar produtos, eu não estou mais numa bolha, eu tenho mais referências, eu estou falando com um monte de gente, então isso ajudou bastante. Outra coisa que foi incrível desse ano, foi a primeira vez que eu virei um empreendedor, né? Porque eu sempre fui um funcionário, né? Um executivo de uma grande empresa. Agora, quando eu tenho o meu negócio aqui no Instagram, que eu tenho que colocar mídia e que eu tenho que aprender como é que coloca mídia, porque cada R$10 que eu gasto aqui não performou, eu fico maluco. Só que aí eu vou aprender como fazer, a minha cabeça fica a mil. Aí eu falei com no mínimo umas 50 pessoas diferentes, até eu entender as engrenagens, até eu entender o por dentro, como fazer, até eu aprender a noção de valor. Então isso me ensinou um monte de coisas na fotografia que eu pude usar depois na Ambev, porque essa conexão toda, quando eu estou lançando um produto novo, eu estou lançando agora a Michelob Ultra, né, que é uma cerveja de baixíssima caloria, 75% menos carboidrato que as outras. Caramba. Eu estou preocupado em qual é a história dessa cerveja. Eu estou preocupado em como é que eu vou encontrar as pessoas nas redes sociais, em quais clusters, como, de um monte de coisa que eu fui aprendendo na fotografia. Então, sempre uma coisa alimenta a outra. Assim. É um exercício maravilhoso.
E outra coisa, né? Seja na fotografia, seja na Ambev, quando você está num estado de espírito de aprendizado, você fica bem, as pessoas ficam felizes, né? Você se sente mais jovem, você se sente mais ativo, você fica mais aberto. Quando você está num estágio de só seguir a vida, de vai tocando, você fica desanimado, você fica depressivo, você fica... Então, é muito importante você se colocar nessa situação sempre, né, da cabeça girando, de aprendizado e sempre com algum objetivo para você buscar, que isso muda completamente o seu humor, a sua energia e tudo, né? Incrível. O que você espera para esse ano e para assim, estar animado, por mais que o quadro esteja desafiador de novo, assim, a gente vê o cenário, digo no geral, né, do Brasil e tudo mais, mas para a fotografia você vê, e para a Ambev também, você vê o quadro de melhoria, assim, com vacinação, está otimista ou realista? Como é que você está vendo tudo? Eu acho que a gente passou por um momento muito difícil, né? Assim, sem precedentes, tudo isso que aconteceu foi muito ruim, muito difícil, muito desafiador. Mas se você olhar, e eu sempre faço isso porque essa é a minha essência, né? Se você olhar por outro ângulo, também talvez tenha sido uns momentos de maior aprendizado para todo mundo. Todo mundo se reinventou, todos os negócios se reinventaram. Eu falo isso, você pega um restaurante há um ano atrás, o restaurante não gostava de fazer delivery, ele preferia fazer lá o negócio e tal. Hoje, ele tem um negócio que é 100% delivery. Na hora que acabar a pandemia, esse cara tem 2 negócios. Ele tem um restaurante, ele tem um negócio de delivery. Então, é super importante você tentar, né, nesse momento, se reinventar. E eu falo isso para todos os profissionais de fotografia também. Isso aqui, cara, eu estou fazendo totalmente de casa. Talvez quando voltar as viagens, as coisas, talvez seja outra coisa que eu esteja fazendo. Né? Que eu talvez eu esteja, sei lá, proporcionando viagens fotográficas com as pessoas. E a gente vai junto lá, tirar foto e aprender, discutir, e trocar ideia. Isso era super legal. Então, eu acho que assim, eu estou otimista. Eu acho que, apesar de, né, de estar nesse momento difícil agora, da segunda onda, antes da vacina acontecer, a solução está aí, que é a vacina. Então, é mais uma questão de ter quantidades e vacinação e o negócio acelerar mesmo para a gente poder sair o mais rápido possível dessa história. Mas eu diria que metade da solução está na gente mesmo. Metade da solução está em como que a gente vai olhar para os nossos negócios, para as nossas vidas e vai pensar diferente para você se transformar. Não fique esperando passar. Se você for esperar passar a pandemia para voltar ao que era antes, você vai se arrepender, porque quando voltar, não vai voltar ao que era antes, vai voltar uma nova realidade, com um monte de gente que no meio do caminho se transformou, né? Então, como é que você vai ser agente da transformação? Isso depende 50% da gente. Né? Muito bom, muito bom. E que dica, para fechar, que dica você daria para alguém que está, de repente, está assistindo e ou está começando ou está pensando em recomeçar e não sabe o que fazer em termos de produto? Tem um primeiro passo, assim? Você daria alguma dica nesse sentido? É difícil a pergunta, mas eu não sei o que fazer. É fazer? Tem muita gente falando que tem que fazer primeiro e depois ajusta. Não, eu sempre sou a favor do fazer, né? Assim, eu acho que as pessoas têm que se movimentar, mas tem que fazer com estratégia, né? Tá. Eu pensaria o seguinte, a primeira dica que eu daria é não pense no que você pode oferecer. Acho que todo mundo que tenta começar um negócio pensa em que você pode oferecer. Só que a pergunta não é essa, a pergunta é o que alguém poderia querer comprar. Se você inverte a lógica e fala assim, quais são os problemas aí não atendidos, essa tem que ser a sua ótica, né? Então olha para isso e fala assim, poxa, legal, eu achei esse ramo aqui na decoração. Pode ser, vai ter gente que vai achar um ramo no casamento, algum ângulo diferente, que, poxa, todo casamento hoje é mais tradicional, aquela mesma coisa, a foto da aliança, não sei o quê. Será que não tem um negócio mais disruptivo nesse sentido, que você vai tirar fotos, sei lá, só em movimento, só com formação, todo mundo, ou com algum tipo de fantasia. Estou chutando qualquer coisa aqui. Na Argentina, por exemplo, tem um negócio que os caras fizeram que são os casamentos falsos. É a coisa mais linda do mundo. O cara fala assim, não, vou fazer uma festa de casamento do Elvis Presley. Aí ele bota o Elvis Presley para casar com alguém e os convidados todos têm algum tipo de tema naquele casamento. Olha que incrível que essa pessoa achou. Só que ela achou um problema do consumidor ali. Ela falou assim, cara, as pessoas querem ter mais diversão, um negócio um pouco mais fora da rotina. Então começou a imaginar como é que seria o casamento do Elvis Presley, como é que seria o casamento do Obama, como é que seria o casamento de, sei lá, do Mick Jagger. E aí as pessoas vão entrando nessa história. Enfim, tem atividade para todo mundo, mas não pense em você, pensa no que pode ser feito pela luz do consumidor. E aí, acho que aí sim,
entrando no que você falou, a partir do momento que você encontrar alguma coisa, um pouquinho que faça sentido e tal, aí começa. Aí não fica só na teoria, não vai querer fazer 1000 cursos antes de começar e tal. Aí começa, o primeiro vai ser médio, o segundo você vai passar uma vergonha. Por exemplo, os meus 5 primeiros quadros, eu vendi abaixo do custo, e eu nem percebi isso, porque eu fui depois entender a planilha, a tabela e tal, e eu perdi dinheiro. Mas beleza, depois entrou o sexto, sétimo, oitavo, décimo, e aí as coisas foram se normalizando, entendeu? Então, não espera demais, né? Acha o nicho, mas depois age. Muito bom, Felipe. Obrigado de verdade. Parabéns por esse trabalho e por estar mostrando isso e falando disso, né? Eu acabei tendo contato numa entrevista que você deu, num conteúdo, né? E você, de forma generosa, ali num papo bacana também, naquele programa. E aí, agora virei seu seguidor e acompanhando o que você está fazendo, mas muito bacana mesmo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição aqui. Parabéns, viu? Imagina, eu que agradeço demais o interesse e precisando, estou sempre aqui. Muito bom. Gente, obrigado de verdade. Continuamos aqui com o F+P Summit. Até já.